Terça, 13 de agosto, verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. O monte e a multidão. Pergunta 3. O que Pedro, Tiago e João viram com Jesus? Marcos 9, 1-13. Jesus prosseguiu: Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavadeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam um monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo conforme as Escrituras havia previsto. Em Marcos 9:1, Jesus predisse que alguns dos que estavam com ele não passariam pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus com poder. Isso se cumpriu alguns dias depois, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João sozinhos a um alto monte. Lá ele foi transfigurado diante deles na glória do reino celestial. Moisés e Elias vieram do céu para conversar com Jesus. Lucas observou que eles falavam sobre a partida de Jesus que ele estava prestes a realizar em Jerusalém. Assim, essa cena de glória está ligada à morte de Jesus. Isso daria esperança aos discípulos quando Cristo fosse crucificado. Ao descer o monte na manhã seguinte, os 3 discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. É provável que essa ideia estivesse ligada à expectativa de que Elias reapareceria antes do Messias. Jesus respondeu que Elias já tinha vindo. Fazem referência a João Batista. Assim como haviam matado João, Jesus seria morto, mas ressuscitaria depois de 3 dias. Depois da noite de glória, o cenário no sopé da montanha estava um caos. Os 9 discípulos não conseguiram curar um menino possuído por um demônio. Quando Jesus entrou em cena, todos correram para vê-lo. A história descreve o poder do demônio sobre a criança. Jesus pareceu demorar, perguntando sobre os detalhes da situação. Isso foi demais para o pai, que deixou escapar. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Jesus percebeu a expressão de dúvida. Ele disse em outras palavras: O que você quer dizer com se o Senhor pode? De repente, como um relâmpago, o pai viu que não era apenas o filho que tinha um problema. Ele próprio tinha um problema de incredulidade que poderia impedir a cura de seu filho. O pai, desesperado, se lançou à misericórdia de Jesus com a frase memorável: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Então, Jesus curou o menino. Você já teve que gritar: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé? Em que situações? O que você aprendeu com essas experiências?